Ei, você já trabalha ou quer trabalhar com audiovisual? Então se liga nesse workshop gratuito da VMakers.
O meu muito boa noite a toda a família em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui transmitindo o final da nossa Semana do Calvário. A nossa semana foi muito rica em bênçãos. Você pôde compartilhar o seu momento de oração. Você pôde ouvir louvores maravilhosos e, mais ainda, se conectar com Deus. Apesar dessa pandemia, apesar das nossas igrejas estar fechadas, a oração e a mensagem de Deus chegou até você pelo Facebook, pelo canal do YouTube da Igreja Adventista de Goiânia. E hoje é esta oportunidade que você tem novamente de engrandecer o nome de Deus. Então, agora eu tenho um recadinho muito especial. O meu primeiro recado é que aqui, deste lado, tem um QR Code do estudo bíblico. Agora que você está restaurado em Cristo Jesus, você está preparado para poder dar um estudo bíblico. Confie em Cristo Jesus, Ele pode e vai te usar. Então, aponte seu celular para esse QR Code e vamos nos preparar para dar estudo bíblico. E agora chegou também o momento de revelação. A participante que ganhou o prêmio, eu vou revelar agora o nome dela. Rufa os tambores, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Muita fé. Quem é? É Jocilane Braz Sirigo. Ok? Jocilane Braz. Você ganhou o prêmio desta semana. A pessoa que mais participou teve sido aqui, na restauração, Restaurados por Cristo. Ok? E agora vai chegar um momento muito especial. Um momento que todos aguardavam. O momento do nosso louvor, para engrandecer o nome de Deus. Vamos comigo? Louvar o nome de Deus? Amém. Agora sim, eu convido você para que cante conosco, enquanto o Espírito Santo visita a sua casa, enquanto você sente essa paz que vem de Deus. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela
atrás. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Amém, Senhor. Amém. Neste momento eu quero convidar você que está em seu lar, no aconchego da tua casa, para poder, se você puder, ajoelhar e orar conosco neste momento ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai que nos céus habitas. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe à tua casa para podermos, ó Deus, louvar o teu nome, agradecer a ti pelas inúmeras bênçãos concedidas a cada um de nós. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela semana que tivemos, pela semana maravilhosa aos teus pés. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que foram alcançadas e elas aceitaram, Senhor, a ti como o seu Salvador. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelos batismos, as pessoas que aceitaram a ti e chegaram a ti, Senhor, demonstrando um momento de fé através do batismo. Pai querido, que a sua graça nos alcance, que a sua graça, Pai, alcance os teus filhos no mais longe possível e que eles possam aceitar a ti, Senhor, e reconhecer que a sua morte na cruz não foi em vão, Senhor. Querido Deus, queremos te pedir ainda, Senhor, pelas as pessoas que estão nos seus leitos de dor, nos hospitais, talvez, Senhor, sofrendo com o Covid ou com outras doenças, outras coisas que não conhecemos, mas nós queremos, Pai, pedir a ti que o Senhor venha as atender segundo a tua santa vontade. Perdoa também, Senhor, os nossos pecados e nos aceita como teus filhos, porque somos teus filhos e queremos servir a ti, Senhor, até o dia da tua volta. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Lucas aqui? Lucas. Aqui mesmo? Não é fruto da imaginação, um daqueles contos irreais. A mais bela história que existiu, de alguém que ama e foi capaz de atravessar as nuvens, se desfazer das luzes, andar num mundo escuro, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que
que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra o recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim. No abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Não usou palavras e poder, mas com sangue a história escreveu. Só por esse gesto de amor, a nossa dor não é ponto final. A morte foi vencida, a culpa esquecida, seus braços estendidos para que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra o recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim. No abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra o recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim. No abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Não é fruto da imaginação, daqueles contos irreais, a mais bela história que existiu sobre alguém que ama e foi capaz. Amém. Olá, uma boa noite a você que nos acompanha mais uma vez. Agora, concluindo a semana do Calvário, concluindo esses momentos em que estivemos juntos, em que estudamos as Escrituras. Eu quero agradecer a você que durante essa semana se apaixonou por Jesus Cristo. Agradecer a você que compartilhou a mensagem durante a semana, que conversou com alguém. Você que se entregou a Jesus Cristo e hoje nós continuamos com a mensagem da entrega. Você que esteve aqui e recebeu o batismo, o santo batismo, que vai continuar também sendo oferecido nos próximos finais de semana. Sim, eu quero iniciar essa noite convidando você já a se preparar, a não se desligar desses nossos encontros maravilhosos. Você, na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos estar então dando início aos domingos especiais. Você verá agora uma imagem na tela, porque o título que nós teremos para os domingos especiais é, atenção, Antídotos para o Tempo do Fim. Sim, Antídotos para o Tempo do Fim. Nós vamos encontrar então os antídotos para tudo aquilo que não serve e como precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Então, querido, meu forte abraço a você. Foi muito bom ter você conosco, todos os que participaram online, que estão participando hoje. Uma maravilha tê-los conosco. Olha, nós tivemos uma participação muito boa dos nossos irmãos aqui do distrito de Goiôerê, também de queridos amigos convidados. Graças a Deus, ali foram cerca de 30, 40, 50, 60 famílias alcançadas. E isso é uma grande bênção, nós louvamos a Deus. Mas nós não queremos parar, nós queremos continuar.
Por falar em continuar, hoje nós vamos verificar um dos últimos episódios, na verdade o último episódio ali no livro, no Evangelho de Lucas. Pega a sua Bíblia em casa, Evangelho de Lucas. Nós estamos nessa semana acompanhando os passos de Jesus Cristo. E essa noite então é também uma noite especial, porque nós vamos continuar vendo o que aconteceu no final do Evangelho de Lucas e como Jesus Cristo, de forma maravilhosa, se dirigiu aos discípulos. Venha então comigo e vamos ao Evangelho de Lucas, você em casa, eu aqui na igreja, junto a alguns queridos que durante essa semana também estiveram conosco, dando aí o melhor, fazendo o melhor para que você recebesse em casa essa transmissão e para que você conhecesse mais ao Senhor Jesus. Amém? Muito bem, agora já deu tempo de você encontrar, nós vamos para o capítulo 24, que é o último capítulo do Evangelho de Lucas. E nós vamos fazer então a leitura agora a partir do verso 36. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Nós vamos ler então esses últimos versos do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vamos então ler juntos, em seguida nós vamos fazer uma oração. Falava ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbado? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Agora, com essas palavras, que são maravilhosas, impactantes, nós vamos fazer uma oração juntos. Eu quero orar por você aí em seu lar, quero orar por sua família. Talvez você tenha um familiar que agora esteja passando por grande necessidade de preces, de orações intercessoras. Eu quero então pedir a Deus que, sobretudo nesse instante, ilumine-nos a mente, para que nós possamos compreender e absorver melhor o que Deus tem a nos dar. E também quero orar por sua família, orar por sua vida espiritual, orar por sua decisão também, você que tem nos acompanhado, para que você cele nessa noite a tua decisão ao lado de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Paizinho querido, é bom, Senhor, poder estarmos juntos, conectados pela fé, Senhor, em Ti, em Teu Filho amado, no sacrifício que foi feito por nós, em todas as mensagens que nos foi dada nessa semana e hoje, mais uma vez, diante da Tua santa e boa palavra. Pedimos a Tua iluminação, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor crie em nós o ímpeto de Te buscar e de ser úteis a outras pessoas que precisam de Ti, Senhor. Faz-nos instrumento Teus e nos usa, Pai, mesmo agora, enquanto ouvimos a Tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, essa história que acabamos de ler é uma história maravilhosa, poderosa. E por que ela é poderosa? Porque todos aqui estão impressionados com o que acaba de acontecer. Jesus Cristo ressuscita. Ontem nós vimos a história das mulheres chegando ao sepulcro. Elas ficando ali maravilhadas por não verem Jesus primeiro e depois, pela anunciação dos anjos, perceberem e entenderem que Jesus Cristo havia ressuscitado. Essa é uma história que continua.
E aqui no capítulo 24 de Lucas, a história que antecede os versos que nós lemos nessa noite, fala de 2 homens que estavam voltando de Jerusalém e estavam se encaminhando a uma cidade chamada Emaús. Um deles chamava-se Cleopas, e eles vinham conversando sobre o que aconteceu. Eles estavam tristes, porque eles achavam que a morte de Jesus na cruz havia cessado com a esperança que eles tinham de uma solução para o povo da Judéia, para aquela prisão que era exercida pelos romanos contra o povo. E eles então estavam comentando o que é que aconteceu. Quando de repente Jesus Cristo anda com eles, é a história que antecede a história dessa noite. Jesus Cristo começa a conversar com eles e abrir os olhos. E o coração deles começa a arder de alegria, porque eles começam a entender o propósito das coisas. Seus olhos começam a se abrir. E então Jesus Cristo, depois daquela cena toda com eles, depois de conversar com eles, depois do coração arder, depois de sentir emoção, eles então voltam, animados para poder contar essa história para os discípulos, para fortalecer ainda mais os discípulos. E na história dessa noite você precisa entender que os discípulos estavam com uma carga muito forte, com uma pressão muito forte sobre eles. Eles estavam tristes, eles estavam ansiosos, eles estavam temerosos porque podiam ser perseguidos, porque eles eram os seguidores daquele que foi condenado. E condenado por insurreição, por se levantar contra o império. É claro que essas acusações eram mentira, porque o Senhor Jesus Cristo veio fundar um reino, e você sabe, essa semana foi dito, um reino da graça que está entre nós, para então fazermos parte do reino da glória. E então, quando eles voltam empolgados, eles entram no lugar onde os discípulos estão, e eu imagino aqueles homens chegando ali e batendo a porta, e tendo que explicar e se explicar para poder entrar, porque os discípulos estavam com medo. E então nós começamos e adentramos na história que nós lemos aqui nessa noite, na palavra de Deus. E nós agora olhamos para ela novamente. Eu imagino que você esteja com a Bíblia, com o seu celular, com alguma coisa em mãos. Mas a primeira coisa que chama a nossa atenção é que nesse momento agora de expectação, eles estão ali, expectantes para saber o que aconteceu, pensando. E então entra o testemunho desses homens. Mas não obstante esses homens estivessem dispostos a testemunhar, aparece então o Senhor Jesus Cristo entre eles. É o que o verso 36 nos diz. E ele diz: a paz seja convosco. A primeira palavra de Jesus, então, a aparecer ali aos discípulos juntos. O verso 37 diz que os discípulos estavam surpresos, eles estavam atemorizados e acreditavam estarem vendo um espírito. Com medo, surpresos, atemorizados. Essa era a situação do coração dos discípulos. Querido, Jesus Cristo por muitos momentos tentou trazer paz para o coração dos discípulos. Porque em muitos momentos eles ficaram aflitos, eles perguntaram: Senhor, como fazemos para te acompanhar sempre? Houve um momento em que Jesus, não muitos dias antes disso, Jesus explicou para eles que eles podiam ter paz, que eles iam ter aflições, mas que Jesus Cristo vence o mundo. Ele, o Filho de Deus, vence o mundo. E ele fala que vai voltar, que vai preparar moradas. Jesus Cristo diz que onde Ele está, Ele deseja que nós estejamos também, e assim sempre foi. Querido, desde o jardim do Éden, o desejo de Deus é sempre estar com os seus filhos. E por causa do pecado, esse grande inimigo que nos afasta de Deus, que quebra o nosso relacionamento, o primeiro e mais importante de todos, que é com Deus, por causa dessa distância, Deus continua na história da humanidade buscando habitar com o homem. Ele faz isso através do povo de Israel, através do tabernáculo, através do templo, da sua presença em espírito, das suas atuações fortes espirituais em nossa vida. Agora, nesse momento, Jesus se encontra com os discípulos mais uma vez. Agora eles estão atônitos, surpresos, porque Jesus está presente. E Jesus não está presente como uma presença espiritual apenas, Ele está ali em corpo físico. Imagine você o coração deles, e o desejo de Jesus era trazer paz. Paz esteja convosco. Há muitas pessoas, e dentre elas talvez as que nos assistem agora, que sofrem por falta de paz. Todos os dias parecem trazer problemas. E sabe, queridos, muitas vezes as pessoas têm buscado a solução para resolver esse problema da paz através de coisas que são paliativos,
que são ali coisas que deixam a mente delas adormecidas por apenas um tempo. Eu poderia dizer aqui nessa noite de que há pessoas que buscam a solução para esses problemas cotidianos no álcool. Aquelas que estão buscando ali no cigarro, no prazer que o cigarro proporciona. Outras estão afundadas no mundo das drogas, procurando ter alguma paz momentânea. Sim, essas pessoas querem fugir da realidade. E para fugir de uma realidade tão dura, tão difícil, de um mundo tenebroso, escuro, das dificuldades financeiras, espirituais, relacionais, elas buscam meios pelos quais elas se afundam mais ainda. E quando elas desejam voltar, elas voltam ainda com mais ímpeto para o pecado e para a dor. Pode ser que eu esteja falando a você que tem sofrendo com um pecado constante. Você tem buscado fugir desse pecado, mas a cada vez que você fraqueja e experimenta ele novamente, parece ter menos força depois para suportá-lo na próxima tentação, não é mesmo? É porque é assim. Sempre que nós cedemos ao pecado, nós estamos abrindo um precedente para novos desejos. E quando, pelo poder da oração, pela graça que há em Cristo Jesus, nós decidimos nos juntar a Cristo e sofrer toda e qualquer dificuldades para não pecarmos, aí sim nós começamos a encontrar mais força a cada dia. Acaso estou eu falando a alguém que tem fracassado nesses dias, nessa semana, tem buscado força, mas lembra-se nesse instante de uma fraqueza pela qual está lutando? Querido, ouça a voz de Jesus nessa noite. Que a paz esteja contigo. A verdadeira paz é dada por Cristo. Além de buscar a paz em drogas, no álcool, no cigarro, nas drogas pesadas, há também aqueles que buscam a paz através do sexo, da imoralidade, da sensualidade, dos prazeres momentâneos, da pornografia e tantas outras coisas. Querido, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite em um momento de alegria. Estamos felizes porque a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, é que Jesus aparece ali de forma cabal, dizendo: olha, eu quero mostrar para vocês que vocês podem ter paz porque eu estou aqui com vocês. O maior milagre de todos os tempos acontece e chama-se ressurreição, e isso garante a nossa ressurreição. E eu preciso falar agora de uma ressurreição espiritual que você talvez precisa ter em sua vida, antes da ressurreição completa, física, que nós teremos em breve na volta do Senhor Jesus Cristo, se estivermos partido. Se nós estivermos vivos, nós poderemos estar sorrindo com a volta do Rei. Querido, eu quero muito que você esteja sorrindo na volta de Jesus. Porque Jesus falou que há aquela classe de pessoas que vão estar rangendo os dentes. Você não precisa fazer parte dessas pessoas em nome de Jesus. Você pode ter alegria. Você pode ter a certeza da ressurreição. É essa certeza que Jesus está trazendo aqui para os discípulos. E ele então diz: vejam, toquem em mim, eu não sou um espírito. E o temor dos discípulos aqui era que fosse uma manifestação sobrenatural, uma manifestação demoníaca. Porque Deus já havia proibido no Antigo Testamento, e a Bíblia inteira fala, que é proibido aos homens consultar os mortos. Aliás, essa pode ser uma outra razão pelas quais as pessoas buscam paz, através do espiritismo, através da contemplação, através de uma espiritualidade mística. A única vida espiritual que você precisa ter é uma vida próximo, agarrado, junto a Jesus Cristo. Isso é a tua vida espiritual. Não apenas ser um membro de uma igreja, o que é bom, o que é maravilhoso, mas ser amigo de Jesus. Ser fiel a Jesus. É isso que Jesus está fazendo aqui, olhando para eles, dizendo: olhem para mim, eu não sou um espírito, não precisam ficar com medo. Eu estou aqui, toquem em mim, em minhas mãos, olhem meus pés, Jesus está dizendo. Ele tenta trazer com que aqueles discípulos tenham todo tipo de experimento, que eles possam, de forma audível, visível, com o seu tato, perceberem que Jesus é real. E sabe o que é a maravilha da paz que Jesus está oferecendo aqui? É que toda a divindade de Cristo estava contida nele, velada por sua humanidade, meu querido. Mas Jesus Cristo agora mostra para os discípulos que ele assumiu essa postura física, humana.
essa simpatia conosco, com as suas criaturas, obra de suas mãos, e ele tem essa aparência física. E o que essa história dessa noite vai dizer é que ele regressa às mansões celestiais, o Rei da Glória, aquele que foi ovacionado por todo o universo, conforme vimos essa semana no livro do Apocalipse. Ele retorna com a forma humana. Jesus permanece com a forma humana. Jesus traz em suas mãos a marca dos cravos que salvaram a minha e a tua vida. Mas pastor, se você está dizendo que Jesus morre no Calvário e salva a minha vida, o que é que acontece comigo se eu vivo uma vida de pecado? Querido, todo o potencial para a salvação está disponível a você agora pela fé. Você precisa crer que você é capaz de vencer em Cristo Jesus. Sabe o que a Bíblia nos diz sobre a vitória? Ela diz que não há tentação que não seja humana, e Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Amém? É o que diz as Escrituras. Então, se você acha que não tem força, na verdade você está equivocado. Deus não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Talvez o que esteja faltando é abraçar esse Cristo que te oferece a paz nessa noite. É assumir de uma vez que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e parar de ficar colocando outras coisas à frente de Jesus. Amém? Você entendeu claramente? A segundo destaque que eu quero dar, além dessa paz que Jesus oferece, mostrando a evidência da sua ressurreição e do seu corpo, é as Escrituras. Eu tenho 2 pontos apenas para nós concluirmos essa mensagem. A primeira delas eu quero falar sobre as Escrituras. E a segunda eu quero falar sobre a igreja. As palavras de Jesus, e você pôde acompanhar comigo nas Escrituras, é que no final, a partir do verso 44, Jesus disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Ele estava trazendo convicção para os discípulos, porque os discípulos pareciam que estavam de olhos fechados. Você conhece pessoas que dizem andar com Jesus, mas parecem estarem de olhos fechados? Você está se identificando nessa noite com essa história? Como se Jesus chegasse até nós e dissesse: vamos abrir os olhos? Vamos abrir os olhos nessa noite? Vamos terminar essa semana do Calvário com nossos olhos abertos, com o nosso coração aberto e com a nossa disposição para pregar o Evangelho? Ele diz: eu falei quando estava convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus aqui está falando sobre todo o Antigo Testamento. O livro de Moisés, contemplando o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da sua Bíblia. E ele então também diz, nos profetas, que são os profetas que escrevem os outros livros das Escrituras do Antigo Testamento. E ele também fala nos salmos. Essa é uma declaração que abrange todo o Antigo Testamento. Os salmos fazem referência não apenas ao próprio livro de Salmo, mas também a todos os livros poéticos e todos os livros que não são dos profetas. Jesus está falando da Bíblia como importante para falar sobre Ele, porque a Bíblia, querido, é sobre Jesus Cristo. Todos os livros, as histórias, todas elas apontam para o Jesus Cristo. O nosso Rei, nosso Salvador, Ele é o centro. Jesus Cristo, Ele tem que ser o centro da tua vida. Jesus Cristo tem que estar no centro, nada mais pode te atrapalhar. Deixe-me fazer mais um apelo a você, enquanto finalizo essa mensagem. Você está colocando alguém na frente de Cristo? Existe algum relacionamento que você tem hoje que te impede de viver a vida cristã, a vida como igreja de Deus? Há algum vício que está te atrapalhando? O teu trabalho está te atrapalhando? Mais uma vez eu apelo ao teu coração, finalizando essa semana tão maravilhosa que tivemos. Eu não posso perder a oportunidade de chegar, de ter o privilégio de falar com você em seu lar e não falar a você dessas coisas. Talvez seja até mesmo possível que eu esteja falando a alguém que é uma pessoa membro de igreja, mas que esteja passando por essas dificuldades espirituais. Cristo está citando a Bíblia como a solução para os nossos problemas, porque ela aponta para Ele, porque Ele é o centro de tudo. A Bíblia é a carta de amor de Deus. A Bíblia é o livro desprezado e também o mais procurado. O grande problema é que as pessoas não leem a Bíblia. E se você precisa fazer um estudo bíblico, durante toda a semana nós temos aqui um QR Code que você pode simplesmente apontar a câmera do seu celular e você vai ter acesso a um maravilhoso estudo bíblico. Verdades para o tempo do fim. Bíblia fácil. Queridos, a mensagem do Evangelho está muito forte hoje. É verdade, eu sei, o pecado está muito grande.
Nós temos tristezas abundantes na vida, porque esse mundo parece ser cada vez mais sem sentido. Você deve estar percebendo isso. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que as Escrituras contêm a única solução para a tua vida. Que nela está contido o poder magnífico de um Deus Todo-Poderoso. Sim, Jesus Cristo é divino, é Deus, é poderoso. E Ele esteve entre nós. Emanuel, Deus conosco, esteve entre nós. E Ele é a solução para a nossa vida toda. Por isso, amado, eu não sei pelo que você passa nessa noite, mas Jesus é a solução. Sim, Ele é. Isso não é apenas uma frase de um pastor evangélico. Esse é o clamor do Espírito Santo, dizendo que Jesus é o único caminho nesse mundo escuro. Ele é a única luz a brilhar em um mundo de trevas, tenebroso, pecaminoso, cada vez pior. E é nas Escrituras que nós encontramos Jesus Cristo. É isso que Ele está clamando nessa noite. Abram os olhos, olhem para as Escrituras. Não sejam tardios para entender o meu chamado. E Ele diz assim, está escrito que havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome de Jesus pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Querido, o Evangelho não se trata de qualquer coisa que você possa imaginar, de ter alguns momentos espirituais com Deus, quando terminar essa live você viver a mesma vida. Não. O Evangelho se trata de olhar para si mesmo e olhar para as Escrituras e ver o Deus Santo das Escrituras e como o homem é pecaminoso. Você sabe, a cruz representa o amor de Deus e a maldade humana. Ela representa o que Deus fez por nós e até que ponto Ele foi. E representa também o que o homem, até que ponto o homem foi, a ponto de crucificar o próprio Filho de Deus. A cruz é a verdade sobre quem eu sou e a verdade sobre quem Deus é. E o que Jesus está dizendo aqui é para que se pregue testemunho de arrependimento. Sim, nós precisamos nos arrepender. Essa é a única solução verdadeira para viver o Evangelho. Não existe Evangelho sem arrependimento. E eu me caminho para o final dessa mensagem dizendo isso a você, mais uma vez, apelando ao seu coração. Será que não já basta de viver para o mundo? E você diz, pastor, como é que o senhor sabe que eu estou vivendo para o mundo? Eu sei se você não se arrependeu, e se você não recebe o batismo, e se você não vive uma vida como sendo igreja. E é esse o último ponto agora da mensagem. Igreja. Nos últimos dias, eu tenho pensado nessa grande verdade, igreja. A igreja de Deus, ela nunca foi tão atacada como em nossos dias. A paz tem sido tirada. Foi esses 3 assuntos dessa noite. A paz tem sido tirada porque as Escrituras têm sido desprezadas e porque a igreja de Cristo tem sido desprezada. Essa história termina com Jesus falando e o evangelista relatando, testemunhando, dizendo pelo Espírito Santo, então os levou para Betânia e erguendo as mãos abençoou. O que também pode significar, pelo texto original, de que ele orou por eles. E a cena é maravilhosa. Jesus orando, e aí então começa a se afastar deles, e ele começa de uma maneira maravilhosa, diante dos olhos daqueles discípulos, cheios de defeito, que precisaram se arrepender, que precisaram voltar para Deus, e que agora estão com o coração palpitando de alegria. Você viu a história dessa noite? Eles não sabiam o que fazer, porque parecia ser bom demais para ser verdade. Eles estavam felizes, alegres, mas confusos. Até o momento em que depois daquela reunião, eles começam a ver Jesus erguer a mão sobre eles, orar, dar mandamentos para ele, conforme o registro de Mateus. E então ele começa a ascender aos céus, de maneira miraculosa. Querido, a Bíblia testemunha, a palavra de Deus nos dá a garantia, que da forma com que Jesus subiu aos céus, ele voltará. Todo olho verá. Ele virá de forma visível. Só que alguns vão estar rangendo os dentes nesse momento, tristes, porque eles vão ter que encarar a morte com a volta de Jesus. Outros não. Outros vão ouvir, bem-vindo, benditos do meu Pai. Tomem posse do reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Querido, a minha oração nesse momento é para que você ouça isso de Jesus.
Porque a outra frase que a Bíblia diz que Jesus vai dizer é para aqueles que não se entregaram a Ele, e eles vão ouvir dos lábios de Cristo algo muito triste, mas que é a única solução para acabar com o mal desse mundo. Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso significa morte eterna. O fogo foi preparado para o diabo e os anjos, não para você. E porque Jesus tem que acabar com o mal, então precisa haver essa separação do pecado, dos pecadores, de uma vez por toda, para que esse mundo seja regenerado. O fogo do juízo purificará o mundo e trará uma nova era, do qual eu e você podemos participar. Aceite o Evangelho de Jesus. Esse é o resumo dessa semana. Falando sobre a igreja, o último verso 53 diz que eles saíram dali muito felizes, diz o verso 52, e o verso 53 diz que estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Quando eles vieram alegres, eles não voltaram para casa dizendo: eu não vou para a igreja. É claro que hoje estamos em uma circunstância onde a igreja de Deus não está se reencontrando, não está se encontrando em um templo físico, mas a igreja de Deus está viva. Por isso eu quero terminar essa mensagem dizendo: você que não tomou a decisão ainda, arrependa-se e venha para Jesus. E você que é membro da igreja, envolva-se. Você vai ser um personagem principal no próximo domingo e nos outros domingos, porque os domingos especiais vão começar, continuando esses nossos encontros. Teremos mensagens maravilhosas. Mas essa entrega precisa ser feita agora. Eles voltaram, não? Eles estavam alegres, não voltaram para os seus lares e lá ficaram. Eles voltaram para o templo. E eles louvaram a Deus com alegria. E eu tenho a esperança de que logo, logo a igreja vai voltar a se reunir fisicamente. Mas ela pode estar unida agora em espírito. E você pode, quando terminar essa semana, quando terminar essa mensagem, você pode voltar e decidido agora a ser instrumento. Porque você reconhece esse instante que tem desprezado o Evangelho por não estar sendo instrumento de Deus. Esse é o momento de nós orarmos pelo verdadeiro arrependimento. O arrependimento que vem de Deus é aquele que produz paz. Nós já lemos isso essa semana. Por isso, querido, receba a paz de Cristo. Volte os seus olhos para a Bíblia. Continue seus estudos bíblicos. Continue com a sua decisão firme para nos próximos domingos você também ser batizado aqui no tanque batismal, seguindo a ordem do Mestre. E você que é membro da igreja já passou por essa experiência linda. Sabe que Satanás é o primeiro que deseja fazer você esquecer isso. Portanto, se envolva. A igreja terá missão para você nessas próximas semanas. Sim, você que nos assiste e é membro da igreja. Você tem uma missão a cumprir e logo você vai saber qual é. Mas agora eu quero ouvir um belo louvor junto a você. Um louvor ao nosso querido Deus. Finalizando a mensagem dessa semana. Ela vai cantar mais uma vez e esse é o tempinho que a gente ora, ouvindo a mensagem. Nós nos entregamos a Deus, confirmamos a nossa decisão. E eu quero voltar para fazer essa oração que vai finalizar essa semana do Calvário contigo. Então, ore enquanto ouve essa mensagem. Nós finalizamos aqui agradecendo a todos pelo carinho, pelo envolvimento, pelas entregas. Se você ainda não fez, essa é agora a tua oportunidade. Muitos já tomaram a decisão. Alguns já vieram aqui pelo batismo confirmar isso. Outros ainda farão nos próximos dias. Mas se talvez você não fez ainda, é hora de fazer isso. A hora é agora. Faça enquanto você ouve essa mensagem. E eu volto para orar contigo. E em nome de Jesus, tomarmos posse da vitória e receber essa paz que Jesus Cristo nos dá hoje. Fique aqui do meu lado, quero olhar teu coração, ser a voz que alivia
escuridão. Quando a dor lhe sobrevir, quando a lágrima descer, eu ainda estou aqui. Não duvides, basta apenas crer. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Sou teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador. Sobre todos eu sou Senhor, Cristo vivo, teu Salvador. Se caído, te erguerei. Quando escuro, eu sou a luz. Pelo nome te chamei. Vem, meu filho, sou Jesus. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Amém. Amém. Jesus nos oferece a paz e nós estamos, nesse momento, concluindo com agradecimento em nosso coração por tua participação, pelas orações que você fez conosco essa semana, por tua decisão, pelo teu amor à mensagem. Cristo é real, a cruz é real, e eu pergunto a você, a tua entrega é real? A tua conversão é real? A tua vida com Deus é real? Eu quero ter a certeza nessa noite que sim. E quero orar com você, finalizando essa semana maravilhosa que tivemos. Esse é o verdadeiro sentido, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você receber Ele em tua casa. Que você tenha tido uma semana abençoada. Que a Páscoa também tenha sido de boas lembranças para você, de fortalecimento de vínculos, de amizade, sobretudo de uma renovação espiritual com Deus. Vamos orar juntos agora. E eu vou fazer essa oração
com gratidão a Deus por todos os nossos queridos irmãos que participaram online e que estiveram aqui na igreja conosco. A nossa equipe aqui que nos ajudou muito com a transmissão, mesmo com algumas urgências, tivemos que fazer algumas coisas aí pela fé, mas Jesus nos ajudou. E eu tenho certeza que os próximos domingos serão ainda melhores, porque lembre-se, antídotos para o tempo do fim serão os temas dos nossos domingos especiais. Eles serão sim muito especiais. Agradecemos então a toda a equipe da adoração infantil que levou a mensagem para as crianças, aqueles que cantaram com a gente durante essa semana, que estiveram aqui de joelho diante da cruz, orando pelas famílias que estão enfrentando o Covid. Agradecer aos que apresentaram aqui, dando um abraço aí para aqueles que nos assistem, entregando ali os brindes, as camisas oficiais aí da Semana do Calvário, Restaurados em Cristo. Eu oro por todos vocês, para que a nossa fé se fortaleça ainda mais e para que esse seja apenas um exercício, para que as próximas semanas sejam melhores e para que a gente participe de um grande encontro que é no dia da volta do nosso Rei. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa semana. Muito obrigado porque, acompanhando os passos do Teu bendito Filho, nós fomos tocados, nós fomos advertidos, nós fomos despertados. E cada encontro, e cada momento em que nós dedicamos tempo para ouvir Tua voz, o Senhor nos edifica. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelas crianças que puderam assistir. Louvado seja o Teu nome pelas orações, pelas famílias adventistas, pela Tua igreja, pela intercessão constante para uma tranquilidade, um consolo para os nossos irmãos, aqueles que estão passando por dificuldades. Louvado seja o Teu nome por tudo. Louvado seja o Teu nome, Pai, pela equipe da mídia que está aqui conosco. Louvado seja o Teu nome por aqueles que oraram, por aqueles que apresentaram, por todos, Senhor, pela mensagem, pela misericórdia dada ao pregador da semana, Senhor, falando ao próprio coração dele. Muito obrigado. Abençoe os lares da Tua igreja e confirma, Pai, nesse momento, em nome do Teu Filho, as decisões que foram tomadas para a Tua honra e glória. Nós oramos assim, felizes, e finalizamos com um sentimento de alegria, pois tudo foi para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Como foi a sua semana? Eu vou te dar a resposta. A sua semana foi restaurada em Cristo Jesus. Mas não acabou. Domingo que vem, nós vamos iniciar os nossos domingos especiais para a honra e glória de Deus. E você é nosso convidado de honra. Domingos especiais, antídotos para o tempo do fim. É a sua chance de revelar a restauração que Cristo Jesus fez em sua vida. Você, membro, que esteve toda essa semana compartilhando a graça de Cristo, você vai continuar assistindo às nossas lives pela Facebook, Igreja Adventista Goiôerê, e pelo YouTube também, Igreja Adventista Goiôerê. E lá vamos poder falar mais de Cristo, aprender do nosso Jesus. Está aqui o desafio. Convide alguém para estar junto contigo domingo que vem, aprendendo mais sobre Jesus. O meu muito obrigado a todos vocês que compartilharam essa mensagem, que adoraram o nosso Deus através das mídias. Obrigado a todos. Em nome de Jesus, que a paz esteja com todos vocês.